Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café e uma hora do café muito importante, muito gostosa. Como você sabe, toda sexta-feira, 19h30, no nosso canal do YouTube, você tem esse bate-papo, uma hora do café, que nem sempre tem café. Às vezes tem água, tem café, mas você escolhe, coloca do seu lado um cafezinho, uma água, um suco. Não esquece de clicar no botãozinho para dizer se está gostando ou não, dar suas sugestões, compartilhar e se inscreva, para você estar sempre recebendo as notícias do nosso canal e da Hora do Café, toda sexta-feira, 19h30. Desta vez, nós vamos conversar com Murilo Janejitsi. Eu tive que parar porque é um nome não muito comum para nós brasileiros, né? Mas é o Janejitsi, que é um consultor de recursos humanos estratégicos. E nós vamos bater um papo sobre alguma coisa que está muito próxima da gente nesses dias, que é uma solução para o negócio. Vamos conversar também sobre as parcerias comerciais. Como é que isso pode acontecer? Mas eu vou passar a bola agora para o Murilo. Murilo vai se apresentar, vai dizer alguma coisa com a pergunta. Murilo, quem é você e o que você está fazendo hoje em dia para que a gente possa entender um pouquinho de Murilo Janejitsi? Ô, é isso aí, Armando. Bom, eu sou o Murilo Janegito, sou consultor de RH estratégico, tenho a Empregue Mais, que é a minha empresa, né, de treinamento, desenvolvimento. E justamente isso aí, a gente vai falar sobre uma solução que parece ser simples, porém as pessoas não utilizam, que é a parceria. Assim como nós já estamos firmando nossa parceria, né, Armando? Eu acredito que toda empresa consiga fazer parcerias para poder se destacar no mercado de trabalho, destacar aí até mesmo da concorrência, ou até fazer parcerias aí diretas ou indiretas. Eu acredito muito em parcerias e a gente vai dar grandes dicas aí. Legal. Bom, uma coisa que eu acho que tanto você quanto eu tivemos aí ao longo dessa nossa carreira é a gente prestar atenção nas pessoas. Quer dizer, um primeiro momento, quando a gente presta atenção, é você está preparando, se você tem uma equipe, e aí eu acho que vai entrar muito naquilo que nós já conversamos outro dia. Quando a gente tem uma equipe, e a gente vai formar uma parceria com qualquer tipo de serviço, produto, alguma coisa, é necessário que você deixe essa equipe pronta para aquilo, treinada, com uma mentalidade que não pode ser somente do dono da empresa, do gestor da empresa, do líder. A mentalidade de parceria também tem que passar pelo pela equipe, pelas pessoas, porque são elas que vão fazer com que a coisa ande. Como é que você tem visto essa situação do treinamento dessas pessoas nas organizações, nas pequenas, médias, né? Em geral? Na verdade, no Brasil hoje se investe muito pouco em treinamento, né? Tem uma pesquisa, se não me engano, que o brasileiro investe menos de 10% aí do seu orçamento. Menos, muito, muito menos. E eu acredito que as empresas hoje precisam não só desenvolver seus colaboradores, mas desenvolver. A gente sempre analisa o seguinte: a mudança precisa partir do gestor e assim vai é uma escadinha, não de baixo para cima, sim de cima para baixo. Então acredito que mudando também a mentalidade ali do gestor, dos líderes, acredito que também mude a mentalidade dos colaboradores. E o treinamento funciona da mesma forma, começa de cima para baixo. Legal, mas você sabe, Murilo, é interessante você estar comentando isso, porque isso já é alguma coisa bem tradicional. Eu também acompanho esses dados, essas estatísticas, que nós estamos muito longe dos países desenvolvidos. E não é uma questão de estar. Nós investimos muito pouco em treinamento das pessoas, e aí alguns gestores, alguns empresários que vamos ver, vamos assistir na sexta-feira,
eles vão dizer assim, não, estão vendendo o peixe deles. Mas muito por conta desse vender o nosso peixe, é que estamos tendo exemplos claros de empresas que aplicam o treinamento, que desenvolvem pessoas, e a empresa cresce de uma medida muito maior do que a gente pode imaginar. Há milhares de exemplos. Se a gente começar a falar só sobre o treinamento, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas o importante é, então, primeiro ponto, treinamento das pessoas para essa parceria, certo? Primeiro, tenho que, antes de mais nada, preparar. Gente, nós vamos fazer uma parceria com uma empresa tal, né? Ou com um serviço tal, com outro, ah, às vezes até com concorrente, né? A notícia de hoje, né? A Que não. Lojas Americanas fechou ou está fechando Shoptime e Submarino, que são duas marcas que ela comprou, que eram os concorrentes dela, ela pegou e comprou, falou, vocês estão aqui, mas continuou o Submarino e o Shoptime. Agora, nessa questão drástica da Americanas, ela anunciou, ou descobriram que ela está encerrando as atividades do Shoptime e do Submarino, e tudo isso vai passar para as lojas americanas. A notícia de hoje, fresquinha, né? A notícia de hoje vai explodir nesses dias agora. Com isso, a mentalidade das pessoas modifica. Segundo ponto, Murilo, que outro ponto você acha que deve ser colocado para que a gente possa desenvolver essa parceria comercial? O segundo ponto, Isso. Segundo ponto que você acha que deve ser, que poderia ser. Primeiro ponto, treinamento das pessoas. Segundo ponto, qual seria aí, na sua opinião, algo que deva ter o foco do gestor ou dos empresários e empreendedores de forma geral? eu acho que tem que ter a pessoa certa, né? Pessoas certas na empresa. Eu bato em cima da tecla. É, às vezes a gente contrata pessoas pelo currículo e pelo comportamento, né? Então a Uhum. gente precisa ter pessoas certas na nossa empresa. Eu acredito que daí vai surgir todo emprego. Como é que a gente pode avaliar isso? Você tem alguma estratégia que você tem utilizado, ensinado as empresas para avaliar isso aí? Para avaliar tudo isso? Como é que você tem visto isso? Só pelo lucro, só pelo volume de vendas, ou tem outras maneiras que podem ser úteis para o nosso processo de avaliação? É, não entendi muito bem, né, mano? Você falou de que as pessoas precisam de um treinamento, mas precisam também de algo mais, que é o segundo ponto. E você falou de uma Isso. questão de que precisa ter uma medida. Como é que a gente mede isso? Como é que a gente avalia esse processo? Ah, quais seriam as dicas que você Na poderia dar verdade, para avaliar o retorno, né? Não só financeiro, mas eu sempre digo, existe um retorno de imagem, retorno financeiro, motivacional. Como é que você tem alguma estratégia que você tem utilizado no seu dia a dia como consultor para fazer esse tipo de avaliação? sim, na verdade eu faço a parte, eu faço muitas pesquisas, né? A gente faz pesquisas. Então acredito que o segundo ponto aí que a gente pode estar colocando é essa parte de pesquisa, de pesquisar o nosso cliente, ter um retorno, um feedback, né? E aquilo que o cliente está realmente falando, a gente tem que filtrar também. Então, acho que a pesquisa em si é muito importante. Então, vamos colocar assim, vou lançar algo novo, quero saber como é que está sendo a experiência do meu cliente, entendeu? Então, tudo é através de pesquisa, a gente perguntar e ter esse feedback para a gente nortear onde que eu devo investir mais ou onde eu devo parar de fazer algo. Então, acho que a pesquisa vai nortear bastante. Eu desliguei aqui o microfone porque deu
tocou a campainha aqui e eu falei, vai fazer barulho. Mas ah, a pesquisa significa, eu vou perguntar para o meu cliente, se aquilo que nós estamos pensando, se aquilo que eu vou lançar será bom para ele, vai atender o seu problema, o seu desejo, a sua necessidade. Ele vai ter que. A questão é, muitas vezes a gente pensa numa coisa revolucionária, fantástica, e quando a gente joga no mercado, não dá certo. Não dá certo. Não funciona, né? Por quê? Porque não é aquilo que o meu cliente tá querendo, né? É como se você brincasse, eu até brinco com o pessoal. É, a Mary Quant, que lançou a famosa mini saia na década de 60, né? Se ela tivesse lançado esse mesmo produto em 1900, ela seria crucificada, né? Ela seria iam colocá-la dentro de um manicômio, né? Porque é uma loucura. Naquela época, ninguém ia usar uma saia que ficava no meio das coxas, né? Então, era uma grande questão. Mas, voltando ao nosso assunto, então, pesquisar com o seu cliente para ver se o produto, serviço que você quer fazer, lançar em parceria com alguém, vai atender a necessidade, a, vai resolver um problema, vai dar uma solução para o seu cliente, né, para ele poder fazer. Joia, olha, está sendo muito legal, porque eu acho que a Hora do Café tem essa finalidade, de mesmo sendo um papo informal, a gente dá dicas para quem está nos assistindo, para falar, puxa, legal, pode ser muito bom a gente estar trabalhando com isso. Dicas rápidas, que depois já fica aqui para vocês que estão nos assistindo. Se quiserem mais, conversar um pouco mais com o Murilo ou comigo, é só botar ali nos comentários. Quero conversar um pouco mais, ou preciso aprofundar nisso. Tanto eu como o Murilo estaremos à disposição, tenho certeza disso. Bom, primeiro ponto, treinar as pessoas, desenvolver a mentalidade delas. Segundo ponto, pesquisar junto ao seu cliente. Pergunte ao cliente, né, que é fundamental. Terceiro ponto, eu pensei que no terceiro ponto, quando você vai fazer um processo novo dentro do mercado, quando você lançar esse novo processo, porque é uma novidade para as pessoas, é preciso que você apresente isso com uma outra roupagem, porque se é aquela roupagem tradicional, ninguém vai fazer. Então, é preciso que você trabalhe um pouquinho a criatividade, né, ao apresentar isso, né? Funciona para você essa ideia de que a gente, para apresentar o seu novo projeto, é preciso criatividade? Com certeza. Criatividade, ela é criatividade e autoralidade. É o que eu sempre falo para você. Então, você ser criativo é o quê? É você pegar algo, às vezes você já está um pouco sem criatividade, vou colocar assim, mas pegar algo e transformar aquilo em autoralidade. Então, Uhum. eu vendo milkshake, né? Então, eu colocaria um nome nesse milkshake, né? Você pode criar algo, ou pegar algo que já existe e melhorar ele. Mas eu sempre parto também do lado da autoralidade. Crie coisas autorais. Você vai ver que você vai se destacar. Às vezes é o mesmo produto, mas tendo a sua autoralidade ali, você decide certo. Ué, e, na verdade, acaba não sendo o mesmo produto, porque ele tem um componente a mais, né? Que é um componente ou de serviço, ou um plus a mais que você coloca no seu produto, que transforma aquilo em algo, como você disse, marca registrada. É como eu converso com as pessoas e falo, qual é a sua marca? Qual é o seu diferencial? O que você está apresentando para o seu cliente que faz com que ele volte, ou que ele diga para os outros,
os contatos dele, os amigos, as pessoas da família, ó, vai lá, fala com o Murilo, com o Armando, porque eles têm algo especial. Qual que é o algo especial dessa pessoa? Então, e quando você cria alguma coisa, trabalhar também com esse algo em especial, né? Aqui vai, pra- nós vamos tratar um pouquinho mais desse algo especial, e aqui vem um convite especial agora. Vamos fazer o nosso merchan, né, Murilo? Sim. No dia 11, tá? Depois eu vou deixar o folder aqui novamente. No dia 11/7, nós vamos fazer um bate-papo com as pessoas, um workshop, criando e vendendo mais. Dia 11/7, a partir das 18 horas, um bate-papo muito legal, que aí nós vamos dar dica mesmo, e dicas e ferramentas, né? Eu me comprometo isso, eu sei que o Murilo também, a gente vai dar dicas e ferramentas para as pessoas que forem lá, principalmente presencial, vai ser aqui em Lucélia, São Paulo, então fica bem restrito a, a, ao grupo aqui na cidade, porque ele será presencial. E as vagas são limitadas, então não esqueça. Depois vai ficar aqui nos comentários um folder direitinho e tal, e todos os dados para você se inscrever. Lembro que é pessoal de Lucélia e de cidades aqui próximas da região que vão comparecer. Muito bem. Então, nós já temos aí 3 pontos, tá certo? Nós temos aí 3 pontinhos que a gente já comentou. Fale um pouquinho sobre que é uma dificuldade que muitos de nós temos, que eu também posso dizer que, às vezes, eu tive que fazer um esforço muito grande para ter uma coisa chamada planejamento, planejar a mudança. As pessoas olham e falam, mas espera aí, a mudança ocorre e você não planeja? Não, planeja sim. Gente influenciado por mudanças externas, influenciada pelas mudanças globais, você tem que planejar a sua mudança para apresentar ao seu cliente e até para os seus funcionários planejamento. Qual que é a sua ideia de planejamento? Que dica você poderia dar para as pessoas trabalharem a questão de planejamento? Bom, planejamento, eu defino muito, eu colocaria três tópicos assim, né? O estado que eu estou hoje e aonde eu quero chegar, certo? E o planejamento, ele está entre essas duas coisas. Então, o que eu preciso fazer de ações para fazer que eu chegue ao meu determinado objetivo ali. Então, o planejamento é você organizar ações. Então, a minha definição de planejamento seria isso. Quais ações eu vou fazer, qual determinado tempo, como, com quem também, né? Quem que eu vou precisar me conectar. Então, eu acredito que o planejamento se torna assim. Legal. E é interessante que quando você faz um planejamento dentro, pelo menos a minha percepção, e para quem eu já trabalhei, quando você faz um planejamento e você está trabalhando com um fornecedor ou com um parceiro de negócio, você acaba também influenciando no planejamento dele. E aí ele também tem que fazer um planejamento. Então, não é simplesmente eu faço e tudo bem. Não. Ele também tem toda uma questão, às vezes, dependendo do produto de logística, né? Vou dar um exemplo muito simples, mas muito simples, que vocês vão me dizer, mas espera aí, Armando, será que dá certo? Tá. Quando eu fui comprar, eu precisava comprar pneus para o meu carro. E eu fui, normalmente você vai numa loja de pneus, né? Foi lá, compra os pneus que você precisa, eles montam tudo bem. Só que teve uma vez que eu fui até o supermercado. E no supermercado, não vou fazer o nome, não vou falar o nome, porque aqui fui no supermercado e vi que o preço do pneu no supermercado estava muito bom. Só que, como é que eu vou fazer? Bom, o senhor pode levar os 4 pneus. Nós temos uma parceria, um convênio com uma montadora, tal, assim, 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 assim.
o senhor não vai pagar nada. O cara vai fazer montante, sim. Bom, eu fui até lá, comprei os pneus, estava realmente quase 30% mais barato do que uma loja convencional, né? Botamos, fui até aquele local, trocando os pneus, aí eu fui para o gerente e perguntei para o gerente, senhor, me desculpa, mas vocês montaram 4 pneus. Vocês pegaram os meus pneus, vão, sei lá, vão reutilizar, fazer alguma coisa, mas vocês não vão cobrar nada. Ele falou, não, o valor já está incluído. Pela quantidade, pela nossa logística, pela nossa parceria, mesmo com o valor mais barato que o senhor comprou, ainda assim, nós temos um lucro, nosso trabalho está sendo remunerado. Ou seja, um bom planejamento. Não foi uma coisa assim, foi feito um bom planejamento. Saí de lá muito satisfeito, mas muito mesmo, porque eu sabia que eu ia gastar um bom dinheiro. E hoje, há algum tempo já trocar os 4 pneus de um carro não é algo muito barato. Por pneus novos, né? E eu fiquei assim, depois eu fui pesquisar para poder entender. E na pesquisa, na conversa com o gerente da loja que montou os pneus, que fez tudo bonitinho, balanceamento, tudo bonitinho, tá? Eles disseram, não, a gente fez. Para isso, provavelmente, teve planejamento, teve um estudo para você não perder dinheiro. Tá? Então, a questão do planejamento é outro, outro ponto fundamental nesse nosso bate-papo. Você tem algum exemplo que você poderia nos dar também, Murilo, da sua experiência desses contatos comerciais, parcerias comerciais? De parceria? Hum, Olha, que eu me lembro agora não. Mas posso estar pesquisando aqui e trazendo alguns pontos importantes aí no dia 11. Legal. Não, isso é Chegou legal na porque é o sexta-feira. seguinte, fica sempre um processo legal de coisa. Muito bem. Murilo, a sua experiência como uma pessoa que trabalha com RH estratégico, tem algumas situações em que você poderia nos dar aquele, o que a gente chama, né, o famoso pulo do gato, né? Aquela coisinha que fala, aqui tem o pulo do gato, aqui é alguma coisa que é importante que as pessoas que às vezes assistem essa hora do café e conversam com o maior número de pessoas, consultores, empresários, palestrantes, pessoas comuns, né, que não, né, é que todas elas têm alguma coisa que fazem que o diferencia, né? E é que você dá a dica assim do tipo, olha, um pulinho do gato, né, para a gente já ir começando a fechar o nosso bate-papo. Qual é o pulo do gato que você daria? Diz, olha, Armando, aqui, o pulo do gato para a gente fazer, alavancar negócios, as parcerias, alavancar o negócio das empresas, fazer com que elas vendam mais, com que elas tenham melhores resultados. Qual que é a dica que você daria? Né? Isso aqui só fica entre eu, você e a comunidade que vai assistir, né? Mas qual a dica que você poderia nos dar? Na verdade, o que eu pratico aqui é, é focar na solução e não no problema. Muitas vezes a gente está com um filtro de visão, que a gente fala, de coisas que a gente ouve e vê, né, nas redes sociais, em conversa e tal. E a gente acaba tendo esse filtro. Então, e a gente acaba partindo muito só para o problema. E a gente esquece da solução. Mesmo aquela história de você estar sempre vendo o que os outros estão fazendo e você está ali parado só observando. Então, você tem que focar no seu. Foque na solução e não no problema. Eu acho que isso é fundamental em todos os aspectos dentro da empresa. Às vezes, alguém errou, alguém cometeu algum erro, se foca muito no problema. Pô, mas tá beleza. E aí, e a correção? O que a gente corrige? O que a gente faz? Precisa mudar. Então, eu acredito que foque na solução. Legal.
Olha, não é, olha, eu acho que a gente vai sempre estar conversando com as pessoas, não é a primeira pessoa que fala isso. Então, não será a última, com certeza, de a gente ter foco na solução. E é bem interessante. Só que acontece o seguinte, não sei se você vai me ajudar. Outro dia eu recebi uma mensagem falando da famosa lei de Walson, que ninguém sabe quem é esse tal de Walson, né? Que dizia que você tem que ter foco no conhecimento e no aprendizado, porque com isso, fatalmente, o retorno do seu investimento aparecerá. Dizem, né, esse tal de Walson, ninguém sabe quem é esse tal de Walson, mas diz que isso é uma coisa popular, veio do aquele filósofo Carl Sagan, do Peter Drucker, então uma misturada de um monte de gente, mas ficou popularmente dizendo. Agora, o conhecimento e o aprendizado não ocorrem no ser humano de uma maneira mágica, muito rápida. Muitas vezes você tem que estar trabalhando e, às vezes, esse aprendizado, essa dinâmica vai acontecer muito depois do que a gente pode imaginar. E as mudanças estão acontecendo direto. Agora a gente fala de mudança, parece que é todo dia. Só que nós, seres humanos, ainda não temos essa capacidade de desenvolver um raciocínio tão rápido que já sai. Nós temos ferramentas, inteligência artificial que funciona, temos muitas ferramentas, né? Mas ainda temos muita dificuldade em sermos tão rápidos quanto a gente queria, ou quanto muitas vezes o nosso cliente quer. Vale uma coisa que eu disse uma vez, e eu quero ver se você também concorda comigo. Vale que muitas vezes você tem que educar o seu cliente. Porque você educando o seu cliente, mostrando para ele dos benefícios que ele terá ao esperar mais alguns minutos ou mais algum tempo a respeito da entrega daquele produto, o produto ou o serviço terá uma qualidade superior, porque abrangerá uma série de outras vantagens que não vai ter se você fizer na correria. Então, eu tenho falado muito isso da questão de você educar, né? Educar não significa fazer com que ele faça o que você quer, mas mostrar para ele qual é o processo que está acontecendo e o que pode ocorrer. Hoje já está começando. Várias empresas já têm esse processo, né? Alguns bares estão educando os seus clientes para dizer o seguinte: aqui no meu bar, em grandes cidades, não adianta você ficar com o celular ligado e ficar conversando pelo WhatsApp. Você veio aqui para bater papo com seus amigos. Então, desliga o celular, porque aqui tem um bloqueador, não vai funcionar. E as pessoas estão indo, e há poucos dias atrás eu recebi uma foto de um barzinho lá em São Paulo, que fica fila de pessoas para entrar no bar. Começou devagarzinho, mas aos poucos ele está educando. Olha, você vai num barzinho para conversar com seus amigos, para tomar um chupinho, para fazer um happy hour, você vai ficar levando, ficar olhando no WhatsApp para ver se deu certo, se responderam as suas coisas. Não, desliga o celular, deixa de lado e ele já sabe que tem um bloqueador de sinal que não vai funcionar. Então, o que acontece? Ele pode conversar com as pessoas. Esse dono desse bar, né, os donos, estão educando o seu cliente. E os clientes estão gostando. Tá? Voltando a alguma coisa tão agradável que é sentar, convidar alguém para ir tomar um café ou ir tomar um chopinho. Para quem não bebe, vai tomar água, vai tomar um suco, mas conversar com a pessoa, ao invés de ficar grudado no famoso celular, que começa a trabalhar com comunicação. Então, vem aqui minha última dica e a pergunta para você.
Qual é o papel da comunicação nessa mudança que nós estamos propondo às pessoas, ou que a própria sociedade está propondo? Na sua opinião, como pode ser feito isso? A parte de comunicação, Isso. o que você falou aí também, a respeito desse exemplo que você deu, né? É, a parte de educar é você simplesmente fortalecer a sua cultura. Da mesma forma, você faz através de comunicação. Como você faz isso? É através de se comunicando, melhorando sua comunicação. A partir do momento que você quer transmitir aquilo, a cultura da sua empresa, que aquela cultura estabelecida muito forte, você tem que comunicar, e seja para os seus clientes, colaboradores, então aquilo tem que ser comunicado. Então, o que as empresas às vezes falam, deixam, pecam nesse aspecto, não comunicar isso, não fortalecer a sua cultura. Legal. Olha, gente, eu acho que aqui a gente está tendo um bate-papo. Quando a gente fala de comunicação, está falando agora de cultura. E se eu me comunico bem com o meu cliente, eu estou educando ele e ele está me educando. Há uma troca, né? Ele vai me mostrando o que ele precisa, quais são as tendências do mercado, quais são as coisas que podem encantá-lo, e, ao mesmo tempo, você vai mostrando para ele quais são os seus limites, as suas ponderações, e como você vai atingir aquilo. Eu diria assim para você, tem alguns casos que a sintonia entre cliente e empresa é tão grande, que se a empresa muda de lugar, as pessoas vão atrás. Se a pessoa muda, às vezes, até de ramo, né? As pessoas vão lá para querer continuar naquilo lá. Olha, mas o que você está fazendo agora? Funciona muito na questão de serviços, quando a gente compra um determinado produto e você oferece um a mais para ele, que é um serviço. Não sei, às vezes, muitas vezes a pessoa fala, pô, mas que tipo de serviço eu posso oferecer? Não sei, estude melhor. Pergunte para o seu cliente. Ele vai te dizer. Pergunte ao cliente, né, Murilo, o que é que você precisa que vai te agradar? O que mais eu posso fazer? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, as pessoas falam, nossa, eu quero continuar com isso. Vou dar um exemplo para você que foi uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Quando eu comecei meu trabalho como consultor, eu fui trabalhar em cima de, de uma metodologia que exigia que a gente tinha algumas fases, mas na última fase era uma fase de avaliação, que era feita sempre depois que tudo terminou. E um tempo depois. Veja, quando eu ia novamente na empresa, marcava com eles, eu queria fazer uma reunião, tal, não sei o quê. Não, mas já terminou, está tudo certo. Não, mas eu queria fazer uma avaliação com vocês. Não, mas está tudo certo. Não, 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 isso não será cobrado. Ah, tá. Porque a grande questão era que, na cabeça, o método que se utilizava naquela época é que o consultor terminava o seu trabalho, terminou. Chamou o consultor, chamou o palestrante de volta, tem que pagar. E no meu processo eu apresentava todo o trabalho e já estava ali um resultado que tinha uma avaliação. E não só uma avaliação formal do processo, mas também uma avaliação de comportamento. O que eu teria que fazer diferente? Qual a dica que você podia me dar para fazer alguma coisa que superasse ainda mais as expectativas, etc. E tal. E com isso, você vai crescendo. Mas, no primeiro momento, assustava o cliente, que ia falar, não, não precisa, está tudo certo. Não, não. Tem que ter uma avaliação. E ela já está no pacote da consultoria. Ah, tá. E era muito interessante porque, muitas vezes, ele chamava, inclusive, quando era um treinamento para gerentes, vamos dizer, ele chamava todos os gerentes e a gente fazia uma avaliação conjunta. Como era gostoso a gente receber esse feedback, eu estava educando eles e eles estavam me educando. Nós estamos, né, aprendendo uns com os outros.
temos que aprender com o nosso cliente. E essa talvez seja a nossa grande e importante desafio agora, não só aqui na cidade onde nós moramos, você, né, na cidade onde nós atuamos mais, né, Lucélia, nesta região, mas no Brasil como um todo. Né? Como que nós vamos ouvir esse cliente e fazer esse trabalho de colaboração, de cooperação, que a gente sabe que é a alavanca para a gente poder superar momentos difíceis. Eu não sei fazer isso sozinho. Se eu tiver ajuda, duas pessoas fazem. Pode ser que a gente não consiga fazer na mesma rapidez que uma pessoa faria, mas fará melhor e terá mais, como diz o mineiro, substância, né? Terá mais sustentabilidade. Muito bem. Murilo, dicas finais. O que você daria de dica final para esse nosso papo já ir encerrando? Quais são as dicas finais? Dicas finais? Uhum. Invista em pessoas. Invista em Invista pessoas. em pessoas. Invista em Maravilha. pessoas porque elas darão retorno. Toda empresa precisa de pessoas. Seja tanto para sobreviver quanto para crescer. Então, invista em pessoas. E você falou a palavra correta. E treinar pessoas, fazer com que tenha conhecimento, é investimento, não é custo. É investimento. E se você conseguir fazer uma metodologia simples para medir os resultados, você vai ver o quanto você ganha quando você tem um investimento correto. E aí não é simplesmente fazer qualquer coisa, qualquer curso, não. Fazer o investimento correto. Qual é a necessidade que a organização tem? Quais são as deficiências que os seus funcionários têm? O que eles precisam saber? E aí sim, você junta os dois lá, os objetivos de um, os objetivos de outro. Existia uma empresa no Paraná que a gente depois, um dia eu vou trazer uma pessoa para falar, que era o famoso método, ele tinha um projeto chamado Quero Quero. Isso aí é uma outra história. É um papo muito interessante. O que o funcionário queria e o que a empresa queria. Eles tinham um projeto chamado Quero Quero, que era até por conta daquele pássaro, né? Quero Quero. Murilo, nós estamos chegando aqui a quase 40 minutos do nosso bate-papo. Parece pouco, parece foi rápido, né? Só um minuto. E eu gostaria de agradecer você, né? Lembrando que nós estaremos juntos no dia 11, vamos ter aí um momento para a gente conversar com as pessoas presencialmente. E também, se tivermos convites de outros lugares, eu tenho certeza que tanto eu como você estaremos prontos para ajudar as pessoas a abrir um pouco a mente e olhar um pouquinho de uma forma diferente. Esse olhar diferenciado para a gente poder criar algo que possa não é só vender mais, mas também vender mais e melhorar a nossa qualidade de atendimento aos nossos clientes e aos nossos colaboradores. Tem empresa que não gosta nem que chama de colaborador, é funcionário. Tudo bem, não importa o nome. Importa, neste momento, que há um processo de revolução na forma como as coisas estão acontecendo no mundo, no nosso ambiente. Murilo, suas palavras finais, o meu agradecimento, tá? E com as suas palavras finais para a gente encerrar a nossa conversa. Bom, minhas palavras finais é isso aí. Agradecer também. Agradecer a oportunidade aqui. E assim como a gente está fazendo nossa parceria, né? Então, fica a dica aí para quem quer se destacar, fazer crescer mais, vender mais, invista em parceria. É isso. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo Murilo. A hora do café termina aqui, né? Se o café é adoçado ou não, mas ele é gostoso, a hora do café desce redondinho. Compartilhe, avalie, mande suas críticas, suas sugestões,
na hora do café, e até a próxima hora do café. E essa aqui vai para a próxima sexta-feira, 19h. Até mais. Olá, amigos e amigas. Eu quero agora fazer um convite para você. Na próxima sexta-feira, 19h30, eu tenho o prazer de conversar com o Murilo, que é um consultor da área de recursos humanos e estratégia. O Murilo vai conversar com a gente. E o nosso tema é... Murilo, qual é o nosso tema mesmo? Dá uma dica para o pessoal. Bom, o nosso tema é sobre parceria. Legal. Então, no próximo, 19h30, estaremos lá. Até mais, gente.